Olá, eu sou a Aline Kerber e nós estamos no Quebrando Paradigmas. Hoje, então, a gente voltou os olhares total para a área da educação para trazer um baita profissional da área aqui, o Lucimar Alberti. Vou dar um pouquinho do que ele é como profissional para vocês. Ele tem graduação em História, lá pela UBRA, também pela mesma universidade, uma especialização em Patrimônio Cultural e Identidade, mestrado em Educação lá pela URGS, aqui a nossa de Porto, mais de 15 anos como professor, que é uma baita de uma estrada, com várias premiações em redes aqui da região de ensino, com educação científica, que esse é o nosso foco hoje, né, Lucimar? É falar de educação científica, que a gente já vem numa caminhada há muitos anos, né, falando e trabalhando sobre isso com os alunos. Tu tem uma estrada muito bacana, então eu achei muito pertinente trazer aqui, te agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco, tem muito a agregar sobre esse assunto. E aí, para começar esse nosso papo, Lucimar, eu te pergunto, como é que é esse processo de trabalhar com projeto científico, que parece um nome, né, de uma coisa muito complicada, em sala de aula? É possível? Como que funciona? Como é que os alunos reagem a esse tipo de trabalho? Nos conta aí qual foi a tua experiência. Então, primeiramente, assim, obrigado pela oportunidade, né, pelo convite. Acho sempre bom de poder sentar para falar sobre educação, é um tema relevante, importante. E eu sempre acho que a caminhada dos profissionais pode auxiliar na caminhada de outros profissionais, né? Então, esses momentos de partilha são, de fato, muito importantes, né? Sobre essa questão que traz, assim, ela é bem ampla, né? Eu acredito que o processo de pesquisa em sala de aula ele consegue desenvolver uma série de habilidades no estudante que vão qualificar ele não só para aquele espaço da sala de aula, mas para além, para a própria vida dele, né? Vamos pegar um elemento mais assim visível, né? Que é aquele das próprias mostras, quando tem a culminância do processo, da socialização. O estudante precisa se posicionar diante de pessoas que ele nunca viu, apresentar a trajetória dele, certo? E com isso ele vai começar a desenvolver essa capacidade de comunicação, de argumentação, que é algo que ultrapassa os limites da escola, né? Que ele vai carregar isso para a vida dele, né? Com certeza. Então, quanto mais a gente conseguir colocar os nossos estudantes em situações assim, onde eles tenham que desenvolver essa habilidade, não é, por exemplo, mais a gente vai estar qualificando eles para, por exemplo, desenvolver uma atividade como essa que a gente está fazendo aqui agora, né? Ser entrevistado ou conduzir uma entrevista, né? A comunicação, assisti agora de uma live de um profissional sobre isso, inclusive a comunicação é fundamental para qualquer setor, para qualquer área de atuação, né? Em maior ou menor grau. Então, só nessa, se a gente fosse se prender só a esse elemento, já seria extremamente válido desenvolver o processo de pesquisa, né? Isso é um elemento. Se a gente for pensar que, agora olhando para a educação, né, para a formação mais intelectual, que o método científico ele te dá um roteiro lógico a seguir, ele te dá um modelo de pensamento, de como interpretar, como olhar para as coisas, eu estou capacitando esse aluno para pensar em problemas reais, né? Eu sempre trago para os meus estudantes a lógica de que o mecânico e o médico são profissionais que usam a lógica científica. Porque boa parte de nós temos carros, motos, enfim, ou mesmo eletrodoméstico que dá um problema. Vamos pensar o técnico, por exemplo, né? Eu levo meu aparelho lá, o meu veículo na oficina e ele está com um problema. Eu não sei que problema é esse, não sou técnico, não sou mecânico, mas eu sei as falhas que ele está apresentando. Eu converso com o mecânico e digo, olha, ele está com essa falha, ele começa, né, o problema são as falhas, né? Ele começa a ouvir os meus relatos e ele formula hipóteses. Ele faz testes no veículo e formula uma nova hipótese. Eu acho que o problema é esse. Ele faz novos testes, substituindo a peça que ele acha que é. Ele vai chegar a uma conclusão, consertou ou não. Esse é o processo científico lá na oficina mecânica. Então, quando a gente coloca isso em sala de aula, a gente também está capacitando essas crianças, uma adolescência, para o mercado de trabalho. Com certeza. É algo que ultrapassa o ambiente da escola. Então, veja, a gente está falando de capacitar intelectualmente para a vida profissional. A gente está falando de capacitar essa pessoa para se comunicar melhor, né? Então, eu acho
se a escola conseguir atingir com uma proposta pedagógica esses dois elementos, é uma baita formação já para essa criança, para esse adolescente. Né? Então, eu vejo por aí né, os benefícios de trabalhar nessa perspectiva. Só pensando esses dois elementos, que falando assim, são só 2 itens, né? São 2 itens. Mas são 2 itens fundamentais, de grande relevância, de grande impacto, inclusive, no futuro deles, né? Sim. Que nem tu disseste, pensando, porque nós, professores, né, se pressupõe que a gente pense no aluno lá na frente, né? Não no aluno só naquele momento em sala de aula, naquele ano que ele é meu aluno, mas em tudo que eu posso proporcionar para ele, para que ele leve para a vida, para que ele leve para o futuro, né? Então, que nem tu colocaste, pensando até questões de vida adulta, de profissão, né, de mercado de trabalho. Porque existem muitos questionamentos na área 2, né, nos anos finais do fundamental, quando a gente é adolescente. Mas por que estudar isso, professor? Né? Um professor de história que não ouviu essa pergunta está sendo professor de história do jeito errado. Tá? Por que estudar a vida de gente morta, não sei o que, esse cara já morreu. A gente ouve isso, né? Daí tem aquela argumentação lá de que não, a gente faz parte do nosso patrimônio, a gente tem que compreender o nosso processo até aqui e a gente vai levando assim. Mas quando a gente trabalha com a perspectiva da metodologia científica, da iniciação científica, como eu estou instrumentalizando ele para pensar, ele carrega para ele. Porque ele pode replicar isso em qualquer circunstância, em qualquer momento. Eu dei exemplo de mecânico, que é um profissional que a gente precisa, ou do técnico, né, também, a gente precisa dele, eles estão por aqui, a gente sai na rua, a gente esbarra em 2, 3, né, caminhando bem próximo aqui, e a gente não percebe, tá, mas que o processo que eles desenvolvem é esse. Né? Então, é algo que vai acompanhar esse estudante para além daquele espaço escolar, daquele momento ali de escolarização. Não, mas para que estudar isso aqui? Para te aprender a pensar melhor. Já tem um outro viés, já tem um outro resultado adiante. E é fato, assim, das experiências que eu pude acompanhar, estudantes que se envolveram com esse tipo de atividade, no trabalho com a área 2, o 6º ou 9º ano, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar alguns nesse período de tempo e agora olhando ensino fundamental, a autonomia que eles ganham, que eles adquirem para pensar essas questões, para pensar questões do mundo, é algo que não tem preço, assim, não tem como tu estimar o ganho para a vida dessas crianças e adolescentes. Porque tem toda uma questão voltada ao pensamento crítico, né? Sim, também. Então, esse pensamento crítico, querendo ou não, vai provocar essa autonomia de pensamento, de ação, né? Até de aplicabilidade na sociedade. E tem uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar, assim, na perspectiva que eu enxergo isso, que é assim, o processo de pesquisa, ele envolve escolhas, porque eu preciso fazer um processo de delimitação, né? Sair do mais amplo ao mais específico, eu vou fazendo escolhas, eu vou abrindo mão de algumas coisas. E na condição de professor que orienta, eu tenho que apresentar as possibilidades do adolescente, enfim. Olha, tem este caminho, tem aquele caminho. Vai precisar escolher para onde tu vai. Porque é uma questão de teu trabalho, tu escolhe. E isso, indiretamente, a gente está desenvolvendo com eles um processo de amadurecimento no sentido de que a vida tem escolhas. E eu preciso fazer essas escolhas e, mais importante, eu vou responder por elas no meu trabalho. Não é o professor que diz para fazer assim, uma escolha é tudo. Eu estou aqui para te orientar. Ó, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. O resultado não saiu como, mas eu escolhi isso e gerou aquilo. Sim, a vida é assim. Então, quanto antes a gente conseguir entender isso, melhor vai ser. Nossa, com certeza. Pensando a vida, né? Pensando o desenvolvimento do indivíduo de forma integral, como a educação científica vem de encontro a esse trabalho de desenvolvimento integral do indivíduo, né? Porque trabalha inúmeras questões que não só aquela aplicação propriamente científica, né? Inclusive, a gente procura muito desmistificar a ideia de que, na área 2 principalmente, projeto científico cabe à área de ciências. Porque não por carregar no nome o científico é que o prof de ciências que fica com a carga toda, né? Inclusive, né, o Lucimar é um exemplo disso, né? Que é da área de história. Então, até para compreender que
a pesquisa científica, ela está atrelada a qualquer área. Sim, uma área, ao conhecimento científico. Exato, né? É o conhecimento, não a área. Né? Um desafio que eu tive esse ano, uma das vezes que a gente implementou a disciplina, eu estou como professor da disciplina com os 11 anos. Uma dúvida dos alunos, mas tu vai ter condições de orientar trabalhos em outra área? A área de agricultura, da música, da astronomia? Eu disse, gente, eu não tenho que saber essas coisas. Eu tenho que compreender o processo científico. Isso eu compreendo. Para orientá-los, olha, tem essa direção, tem aquela direção. Quem vai atrás do conhecimento específico são vocês. E isso é muito curioso que acontece. Eu vejo trabalhos que eu acabo orientando que eu não tenho condições de discutir com eles. Que é uma carga que, obviamente, eu só leio o que eles escrevem, mas eu não faço o processo de pesquisa que eles fizeram de bastidores para gerar aquilo tudo, sabe? Então, isso é uma coisa que estou trabalhando com eles, assim, tenho conversado, no sentido que a minha, como orientadora, compreendeu o esqueleto, digamos assim, o preenchimento disso é com vocês. Eu vou dizer, tá bom, não tá bom, tá mais ou menos, vamos melhorar aqui, a gente pode esticar um pouco mais ali. E esse é o meu trabalho como orientador. A construção trabalha com vocês. Literalmente orientar. Orientar, conduzir, né? Tem este caminho. Exato. E trabalha também com eles, com isso inclusive, a autonomia e o pertencimento, né? A compreensão de que aquilo ali é fruto meu, no caso do aluno, né? É fruto meu, do meu trabalho, da minha pesquisa, não do professor. O professor me orientou, mas quem vai encorpar, quem vai colocar as informações não é o professor, sou eu. Até porque, né, uma coisa que eles têm dificuldade de entender no começo. Vou fazer um projeto de pesquisa sobre agricultura em Montenegro. Tu vai encontrar algumas reportagens sobre isso em jornais da cidade, site da prefeitura, mas eu não vou encontrar o meu problema de pesquisa respondido, porque ninguém pesquisou isso. Então, uma coisa que eu digo assim para eles, gente, ninguém sabe mais sobre o tema de pesquisa de vocês, sobre o problema que vocês investigaram do que vocês. Vocês sabem mais do que vocês investigaram isso. Isso vai transparecer na fala. Então, assim, fiquem claro, gera um nervosismo, né? Gera uma certa insegurança, isso é normal, né? Mas ninguém vai saber mais sobre isso que vocês. E se vocês não souberem responder uma coisa, vocês vão dizer, olha, nós não chegamos nesse ponto. Porque ninguém espera que você tenha as respostas para tudo. Vocês são estudantes. E essa construção também é importante. Claro, eles têm que saber que é um processo de aprendizagem, é um processo de desenvolvimento. E é muito bacana tu observar isso neles do 6º ou 9º ano. É muito curioso observar como isso vai se construindo, como isso vai se fortalecendo, como isso vai amadurecendo ao longo da trajetória deles. É um crescimento muito bacana, né, de assistir. Que nem tu consegue acompanhar, né, do 6º ao 9º. Nossa, eles vêm do 5º ano, vêm da unidocência, vêm com um perfil muito específico, né? Sim. E tu entrega, vamos dizer assim, eles no 9º com um perfil completamente diferente. Né? Espera-se assim, que agregando coisas, né? Isso é que a gente consiga agregar coisas ao trabalho que já se faz nos anos iniciais, que ali na área 2 a gente consiga agregar algumas coisas assim, bem nessa loja de desenvolvimento, para que possa dar sequência dos estudos, que possa ter uma trajetória acadêmica, mesmo que seja só ter um ensino durante o ensino médio, mas adequada para as necessidades dele. Né? Então, a iniciação científica ela é muito potente nesse sentido, sabe? Eu brinco com as pessoas, né? As pessoas já encontrei Jesus, encontrei a iniciação científica e me converti a essa religião nova, assim, que a gente vê os resultados. Vê. E daí isso, tu não tem como ignorar isso, sabe? Quando tu entende os resultados que ela traz, que ela gera numa escola, que ela gera numa rede, tu não pode mais ignorar isso. Eu não consigo. Né? Então, estamos aí, trabalhando. Gente, eu sou suspeita para falar porque eu adoro falar sobre educação científica. Mas a gente vai fazer um curto intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna para falar mais um pouquinho sobre educação científica.